Há uns 2 dias atrás eu lancei um vídeo explicando como gerenciar threads remotas do Cloud Code, né? Hoje, pra minha surpresa, o Codex atualizou, eu tava em outro computador ali, mas eu deixei esse aqui sem atualizar, e a OpenAI lançou um recurso que faz basicamente tudo que você precisa de forma remota. Olha só, já pipocou aqui na tela. Introduzindo o Codex Mobile, e aí no Codex Mobile você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no outro vídeo do Cloud, basicamente é gerenciar um dispositivo remotamente, mas unindo isso tudo aqui, dá pra gente fazer muito mais coisa com isso aqui. Deixa eu te mostrar como é que isso aqui vai funcionar. Deixa eu diminuir a câmera. Aqui no Codex, você vai poder conectar o seu telefone. Até aí tudo bem, você vai clicar aqui e aí você vai permitir algum dispositivo, vai aparecer um QR Code, você vai conectar a câmera lá do seu celular e aí você vai ter acesso a tudo que tem nesse computador aqui. Porém, não é só isso. Se você for aqui nas configurações aqui do Codex App, tem a parte de conexões. Isso aqui provavelmente não estava aparecendo para você caso você não tenha configurado connections da configuração do seu Cloud. Cloud não, Codex, eu tô falando do Codex agora. Seria uma chave assim de features e nela você teria que colocar uma configuração remote connections igual a true. E aí a partir daqui você teria essa configuração que agora tá na tela, não tinha essa opção aqui. Então aqui, o que vai ser isso aqui, né? Você pode permitir que outros dispositivos controlem esse Mac, e aí quando você conectar, deixa eu conectar o telefone aqui, eu vou só dar um setup, e aí vou olhar aquele QR Code, vou apontar a câmera, ele vai aparecer aqui. Eu acho que isso aqui tá meio bugado, porque eu levei uns 5 minutos para conseguir conectar. Também pode ser porque é recurso mais recente que apareceu, todo mundo tá querendo testar, mas ali apareceu a conexão, e aí aquele mesmo esquema, né? Se você voltar aqui, eu posso iniciar uma conversa em qualquer projeto, isso vai aparecer no meu celular, e eu também posso iniciar uma conversa por aqui. Olá, só para teste. E pronto, o chat apareceu ali. E aí, esse chat eu tô mandando pelo celular, se esse computador estiver ligado, eu vou conseguir mandar isso pelo celular de qualquer lugar que eu estiver, né? Mas não é só isso, né, de conexão que tem. E isso já é muita coisa, porque aqui eu consigo mexer em todos os projetos, em qualquer coisa que eu quiser aqui. Mas se eu vier aqui nesse smartphonezinho, aqui embaixo, aqui, eu consigo, também posso vir em settings aqui pra eu voltar lá em connections. Mas também posso vir aqui em manage connections, e aí eu tenho como controlar isso aqui, na verdade, eu não consegui fazer funcionar. Eu vou tentar mais uma vez só para você ver, mas eu clico aqui e aí eu tenho isso aqui, ó. Não consegui autorizar um remote control. Beleza, isso aqui não funcionou ainda, em algum momento se funcionar a gente fala dele. Mas aqui em SSH, isso aqui é que vai ser a parte que vai permitir que você faça o que você quiser. Porque olha o seguinte, se eu for lá no SSH que eu entrei naquele KVM2, eu instalei o Codex aqui e loguei nele aqui neste servidor. Eu vou manter ele aqui do jeito que tá, o servidor vai ficar ali, eu posso fechar sem tmux, sem nada, mas ó, depois que eu fiz a configuração de SSH com o meu servidor VPS, eu posso simplesmente dar um add aqui, escolher lá o servidor, ele pronto, faz a conexão, olha só, já conectou. Isso aqui ele pegou do meu SSH config. Depois que eu fiz essa conexão, agora, quando eu quiser abrir um projeto qualquer, eu posso vir aqui em projetos, e aí clicando aqui, eu venho Remote Project, e agora eu posso escolher qual pasta eu quero mexer. Eu vou deixar ele mexer na home, como eu fiz com o Cloud mesmo aqui. E aí você clica lá em Add Project, pronto, esse projeto já vai estar aqui, só se você clicar lá no chat mesmo. Pronto, aqui você pode dar as permissões conforme você quiser, sei lá, se você for trabalhar no Vibe Coding mesmo, deixa eu tentar dar um zoom na tela. Se você for trabalhar no Vibe Coding mesmo, Codex, em qual diretório você está e o que tem aí, me fala o hostname também, vamos ver. E aí ele fala, ó, eu estou em /home/Luiz Otávio, exatamente a pasta que ele caiu, isso é dentro lá do VPS. O hostname é serve alguma coisa, não é o meu, então aqui, ó, se a gente olhar, é esse que ele tá, então ele tá lá dentro do VPS, por conexão via SSH, e aí ele te fala quais diretórios tem aqui. E aí a mesma ideia de que eu tava falando no outro vídeo anterior. Eu fico vindo no terminal ali porque eu gosto, tá? Mas o Command J, o Ctrl J, abre o terminal dele aqui. Você poderia trabalhar por aqui se você quisesse. Por exemplo, aquela página que a gente fez anteriormente, eu deixei ela no ar. A gente pode tentar pedir para ele usar o template e criar alguma coisa, só para ter alguma coisa aqui. Aí eu falei para ele aquele esquema, né? Tem um container Docker aí, o Cloud configurou, esse container tem um site que eu vou usar para estudar.
Por enquanto ainda é só testes, gostaria que você olhasse a pasta Cloud VPS Studio, como ele configurou essa pasta, mas fale brevemente como os subagents funcionam. Vou mandar isso aqui para ele e, se você quiser fazer isso aqui num VPS, aquele mesmo esquema de sempre. Eu tenho parceria com a Hostinger. Então, se você quiser um VPS, você pode acessar hostinger.com/Otávio Miranda. Você vai cair no VPS, nos planos de VPS mesmo, e aí você escolhe um plano qualquer, escolheu lá o plano que você preferir, basta escolher o período ali e depois vir aqui e colocar o seu cupom Otávio Miranda, pronto. E aí você se registra aqui na página, vai até concluir ali e pronto. Tá lá o seu VPS. Vamos ver então o que o Codex está fazendo aqui. Ele está fazendo um monte de coisa. Eu não vou voltar para ler esse mundo de coisa. Vamos aguardar para ver o que ele faz. E agora, o Codex terminou aqui, diz ele. Vamos clicar aqui pra gente ver. Olha, ele criou a página exatamente igual. Claro, já tinha um template pronto, né? Mas ele criou exatamente da mesma maneira que o Cloud faria ali. Então você pode escolher o agente da sua preferência e pronto. Ele faz a mesma coisa aqui. Agora, vamos testar uma coisa aqui. E isso aqui é um negócio que eu quero que você leve. Só isso aqui. Reinicia o VPS para mim. Vamos ver. Vou reiniciar o VPS agora. Antes disso, vou mandar um sync para descarregar a escrita pendente em disco e então vou chamar o reboot. Por que eu fiz isso aqui? Imagine se você está com um agente rodando dessa forma aqui que eu coloquei e por algum motivo entra algum prompt injection. Todo LLM, todo modelo está sujeito a receber prompt injection. Isso aqui foi o negócio mais simples do planeta que eu fiz, mas meu VPS caiu. Olha só. Então, toma bastante cuidado com essas coisas aqui, porque isso aqui tá no bare metal, que a gente fala, né? Não tá no bare metal porque é KVM aqui, né? Mas a gente tá no sistema operacional inteiro aqui do sistema operacional, então, por favor, toma muito cuidado com fazer essas coisas aqui. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.